Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Para quem não me conhece, sou o Luan, professor de matemática, e nós estamos com uma série muito legal aí que é Quebrando a Banca Cetap. A maioria dos concursos aqui do estado, né, do Pará, é pela Banca Cetap. Inclusive, esse curso aqui que nós vamos fazer, ou seja, resolver 5 questões da última prova do concurso da Prefeitura de Ananindeua, ACE, que é Agente de Combate a Endemias, perfeito? Então, são 5 questões que caíram aí ano passado. Nós vamos resolver aqui porque já está aberto o concurso aí da Prefeitura de Ananindeua, beleza? E você que está se preparando aí para ensino fundamental, médio e superior, eu vou estar resolvendo aí essas questões aí da banca Cetap para você ver de que forma ela vai trabalhar aí essas questões nos próximos concursos, beleza? Então vem comigo. Essa aí, galera, é a primeira questão que diz o seguinte, ó. Em um posto de saúde que atende 2.000 pessoas, 65% foram vacinadas contra a gripe. Quantas pessoas desse grupo não foram vacinadas contra a gripe? Nós estamos falando aqui exatamente de porcentagem, certo? Como é que nós vamos resolver? Eu tenho um total aqui, certo? E esse total é quanto? 2.000 pessoas, ok. 2.000 pessoas. Ele está dizendo que 65, olha lá, 65% foram vacinadas, tá? Foram vacinadas. Se 65% foram vacinadas, então para 100% falta quanto? Exatamente 35%. Não foram vacinadas. Não foram vacinadas, ok? Perfeito. Aí ele pergunta o seguinte, ó, quantas pessoas desse grupo não foram vacinadas contra a gripe? 35%. Só que eu quero transformar essa porcentagem em quantidades do valor total, que é quanto? 2.000 pessoas. Então faça isso aqui, ó, bem rápido, olha direto. Quando eu tenho um número e eu quero tirar uma porcentagem desse número, eu faço o seguinte, ó. Primeiro eu preciso saber que 35% em forma fracionária é a mesma coisa que 35 dividido por 100. 35 por 100, ou seja, 35%. Perfeito, gente? Então, se eu sei isso aqui, ó, eu vou pegar o total, que é 2.000, e multiplicar por quanto? 35 por 100. Perfeito? Aí eu vou achar a quantidade em porcentagem aí, ou seja, 35%. Aí tem o seguinte, ó, fica fácil porque tem dois zeros embaixo, posso cortar, simplificando com esses dois zeros em cima, então sobra 20 vezes 35. Para quem tem dúvida em multiplicar, olha lá, o 25 vezes, 20 vezes 35. Então fica assim, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2, 10. Ó. 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 2 é 6, ok? Então aqui somando, olha, eu vou somar aqui 0, 0 e aqui 6 mais 1, exatamente o que? 7. Ou seja, 35% que não foram vacinados é exatamente igual a 700 pessoas. Questão tranquila aí de porcentagem. Alternativa A de aprovado aí no concurso. Beleza? Próxima questão, galera. Na luta contra a dengue, um produto químico deve ser misturado com a água na proporção de meio pacote para 10 litros de água. Quantos litros de água serão necessários para preparar a mistura se temos 30 pacotes no produto químico? Aí eu tenho que lembrar, tá, dessa tabelinha aqui, ó. Sistema métrico decimal. Metro, aí eu tenho aqui, ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? Aí eu tenho para cá, para a direita, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Por que eu tenho que saber isso aqui, ó? Se eu não souber utilizar, tá? Eu vou precisar andar algumas casas. Eu estou falando aqui, ó, de volume. Quando eu falo de volume, eu falo de metro cúbico, quilômetro cúbico e assim por diante. E aqui ele está dizendo, ó, eu posso fazer até por regra de 3 aqui, né, pessoal? Então aqui, ó, quantos litros de água serão necessários para preparar a mistura se temos 30 pacotes no produto químico? Então preciso saber o seguinte, ó. Aqui, ó, ele diz o seguinte, a proporção é o quê? De meio pacote para quanto? Para 10 litros de água,
certo? Então eu tenho que colocar aqui, ó, unidade de medidas, ou seja, elas têm que ser iguais. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, meio pacote, ele rende o quê? 10 litros, certo? De água. Vou colocar aqui H2O, né? 10 litros de água. Agora ele diz o quê? Que 30 pacotes do produto químico, ó, quantos litros de água serão necessários para preparar a mistura de 30 pacotes? Então, eu tenho aqui, ó, 30 pacotes equivale a quantos litros de água? Então eu tenho o seguinte, né? Eu ainda não vou utilizar essa tabelinha, mas olha lá, eu tenho a ideia aqui de meio pacote, certo? De meio pacote para 10 litros de água. Então se eu aumentei aqui, ó, a quantidades de pacotes, eu vou ter que aumentar o quê? A quantidade também de água, já que é proporcional. Então, tenho grandezas diretamente proporcionais. Estou falando de uma regra de 3 simples, certo? Se eu estou falando aqui de grandezas diretamente proporcional, é só armar direta aqui, não precisa inverter nada. Meio dividido por 30 igual a 10 dividido por x, que é o valor que eu quero achar em litros, tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, x vezes meio dá x vezes meio igual a 30 vezes 10. Ó. Então, x aqui vezes 1 dá x, dividido para 2, que é igual a 30 vezes 10, 300. Perfeito. Então, aqui x é igual, o 2 passa o quê? Multiplicando 300. Então, o valor do meu x é igual a 300 o quê? Litros. Perfeito? Então, meio pacote eu gasto o quê? 10 litros, então 30 pacotes eu vou gastar 300 litros. Então, alternativa A. Beleza? Alternativa letra A. Ok? Então, olha lá. Próxima questão. Aqui que eu vou utilizar a tabelinha. Beleza, galera? Olha, devo dividir um frasco de 5.000 litros de um produto em frasco de 2,5 decímetro cúbico. Cada um, quantos frascos vou precisar? Então, tenho que lembrar aqui o seguinte, ó, na tabelinha lá, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? Se eu sei isso aqui, tá? Se eu sei essa transformação, então eu consigo resolver essa questão da seguinte forma. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, olha lá, posso fazer por regra de 3 simples aqui, ó. Eu tenho o seguinte, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 2,5 decímetro cúbico equivale a x litros. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter que x é igual x vezes 1 decímetro cúbico dá x, certo? Então, 2,5 vezes 1 vai dar 2,5 litros. Perfeito? Então, se eu conseguir achar aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale o quê? A 1 litro. Então, 2,5 decímetro cúbico vale 2,5 litros. Aí ele quer saber, ó, quantos frascos vou precisar. Então, vou pegar os 5.000, olha lá, os 5.000, e dividir por 2,5. Aí eu vou ter a quantidade de frasco. Eu vou fazer uma divisão proporcional, tá? Então aqui eu posso eliminar da seguinte forma. Quando você tem uma divisão onde tem vírgula e zero, você faz o seguinte, ó. Para me eliminar esta vírgula daqui, ó, eu vou acrescentar um zero aqui e esta vírgula vai andar para cá, certo? Ou seja, vai ficar 25 inteiro. Então se eu tenho 25 inteiro, eu posso colocar aqui, ó, 50. Vai dar 2 aqui, ó. 2 vezes 25 dá 50. Para 50 não falta nada. Mas sobrou quantos zeros aqui, professor? 3 zeros. Então, acrescenta aqui, ó. 1, 2, 3. Então, qual seria a alternativa correta? Alternativa D de dado. Beleza? Então, só recapitulando aí, ó. Devo dividir um frasco de 5.000 litros de um produto Devo dividir um frasco de 5.000 litros de um produto em frasco de 2,5 decímetro cúbico, que equivale ao quê? A 2,5 litros, certo? Quantos frascos vou precisar? Então, vou dividir os 5.000 litros em frascos de 2,5 litros, perfeito? Dividindo isso aí, eu vou ter uma quantidade de 2.000 frascos. Beleza? Tranquilo, né, galera? Próxima. Um reservatório com capacidade de 5.400 litros foi
enchido totalmente por 3 torneiras, A, B e C, que despejam A, ou seja, 5 toneladas por segundo, B, 3 toneladas por segundo, ou C, 2 toneladas por segundo de água. Faça, então, o seguinte, ó. Faça a divisão diretamente proporcional e calcule a quantidade de água que o tanque recebeu da torneira B. Ele quer o quê? A quantidade da torneira B. Mas para isso eu preciso fazer uma divisão proporcional. Como é que eu armo essa divisão, professor? Eu faço o seguinte, ó. Eu tenho aqui a torneira A torneira B e a torneira C, certo? Juntando essas 3 torneiras, eu tenho um total aqui de 5.400 litros, certo? Então, eu vou ter aqui um total de 5.400 litros. Perfeito. Na divisão proporcional, o A, ele despeja o que aqui, ó? 5. O B, 2 ou 3 e o C, 2. Eu faço essa soma aqui, ó, e coloco aqui embaixo. 5 mais 3, 8. Com 2, 10. Perfeito? Aí eu só corto o zerinho aqui, ó, 540 dividido para 1 dá 540. Como é que eu vou fazer a divisão proporcional individualmente para o A, para o B e para o C? Eu vou pegar individualmente, vou pegar aqui o A sobre 5 igual a 540. Então, meu A aqui, ó, é igual a 540, o 5 passa multiplicando. Então, eu vou ter o quê? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4, 20, vai 2, 5 vezes 5, 25, com 2, 27. Ou seja, aqui eu tenho 2.700 o quê? Litros. Perfeito? Vamos lá para o B. Ó. B sobre quem? Sobre 3, igual aos 540. Aí o que é que eu vou fazer? O B, então, é igual a 540. O 3 que está dividindo vai passar multiplicando. Ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4, 12. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. 1.620. E para finalizar, o C. Ó. C sobre 2, igual a 540. O C, então, é igual a 540. O 2 que está dividindo vai passar o quê? Multiplicando. Então, 2 vezes 240 dá 1.080. Perfeito? Aí ele diz no final o seguinte, ó, faça a divisão diretamente proporcional. Nós já fizemos. E calcule a quantidade de água que o tanque recebeu da torneira B. Quanto? Aqui, ó, 1.620 da torneira B. Perfeito? Então, alternativa C. Aqui, ó. Muito tranquila essa questão também. Beleza, gente? Para você que tem dúvida em divisão proporcional, dê uma pesquisada lá, uma revisada em divisão proporcional. Se tiver uma oportunidade, eu falo um pouco aí, tá? E para finalizar, a última questão que caiu no concurso do ano passado, de 2019, tá? Da ACE, é o seguinte: em um terreno retangular com 700 metros quadrados de área, serão construídas 15 salas com forma retangular de 5 por 6 metros. Quantos metros quadrados sobrarão de área livre? Então, o primeiro passo é o seguinte, ó, eu tenho aqui exatamente o terreno retangular, certo? E esse terreno retangular aqui, vamos dizer que está proporcional. A área dele é 700 metros quadrados, certo? Serão construídas o quê? 15 salas, ó. Serão construídas 15 salas. Um formato de 6 por 5 ou 5 por 6, tanto faz, tá? Quantos metros quadrados sobrarão de área livre? Então, eu preciso primeiro achar a área aqui, ó, de cada sala. Eu tenho aqui, ó, 6 metros por 5 metros. Como é que eu acho a área de um retângulo? Multiplico base vezes altura. Então, a área desta sala, vou colocar S, é base vezes altura. Então, a área desta sala é a base, que é quanto? 6, que multiplica a altura, que é 5. Então, a área desta sala aqui é quanto? 30 metros quadrados. Perfeito? Se cada sala é 30 metros quadrados, eu vou multiplicar a quantidade de cada sala por quanto? A quantidade da área de cada sala pela quantidade de salas, que são, no total, 15 salas aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou pegar aqui e multiplicar 15 salas pela área de cada uma, que é 30.
0 vezes 5 é 0, aqui dá 0 também. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Perfeito? Somando aqui, ó, 0, 5 e 4. Então, eu tenho aqui exatamente 15 salas. Olha, 15 salas. Eu tenho uma área total de 450 metros quadrados, tá? Só que eu tenho quanto aqui, ó? 700 o total. O terreno é 700 metros quadrados. Então, tenho que subtrair de quanto? De 450 metros quadrados, que é o total das 15 salas. Subtraindo aqui, ó, o 0. Aqui, ó, empresto 1 para cá, aqui ficou valendo de 6, ó. Então, aqui ficou 10 menos 5, é 5. 6 menos 4, 2 metros quadrados. Ou seja, a alternativa correta, B de bola, 250 metros quadrados foi o que sobraram de área livre aí. Perfeito? Para você que teve dúvida, alguma questão aí, que foi muito rápido ou não, deixa um comentário, deixa o curtir aí, tá? Esta aula aí que eu coloquei foi de um aluno aí, tá bom? Que pediu para me resolver a questão aí da Prefeitura de Ananindeua do ACE de 2019. Beleza? Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like aí e até a próxima.